Tem tempestade por aí? As taxas dos papéis do Tesouro Americano de 10 anos aumentaram no último mês de 3,5% para 4%. Essa classe de ativos é correspondente ao Tesouro Direto aqui no Brasil. Ou seja, ao investir nelas, você está emprestando dinheiro para o governo em troca de uma taxa de juros. Com o recente aumento da taxa, muitos investidores saíram do mercado de ações e migraram para essa classe de ativos, especialmente aqueles que têm um perfil mais conservador. Segundo o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, essa alta anteriormente registrada dos títulos é normal para o mercado em tempos pós-crise. Parece pouco, mas traz impacto em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Boa noite, Hélio. Por que esses papéis do Tesouro Americano são tão importantes para o mercado? Boa noite, Luan. Bom, os juros em dólares americanos são o preço mais importante do mundo. Todos os ativos de risco que envolvem você receber um dividendo futuro, uma renda futura, ou qualquer coisa do tipo, um juros futuros, envolvem você descontar por uma determinada taxa sem risco. E aí você adiciona o risco dependendo do tipo de investimento. E essa taxa é o juro dos Treasury Bonds americanos, ou seja, dos títulos públicos americanos. Então, eles determinam os preços dos ativos de risco no mundo inteiro. E quando eles estão subindo, esses juros americanos, eles tendem a causar uma queda dos preços de ativos de riscos. E é por isso que a gente está vendo, né, o S&P, a Bolsa Americana, já estão em bear market, né, o mercado de urso, caindo, o Nasdaq também está no nível mais baixo em 2 anos, os ativos de risco estão sofrendo, mas a gente vai falar um pouco mais à frente que podem sofrer ainda mais. Momento, Hélio, das condições financeiras, a gente vai ter menos liquidez no mundo. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que isso indica para a economia. O que está vendo não é um aumento, não é um aperto das condições financeiras, né? O aperto das condições financeiras, que é reflexo dessas taxas de juros, sempre no passado, Luan, que houve isso, é como o Fed apertando o freio, alguém atravessa o para-brisas e se arrebenta todo. Sempre acontece algo desse tipo. Você nunca sabe direito qual vai ser o problema. Já teve problema em banco, né? Já teve problema no mercado imobiliário. O próximo problema, em geral, as pessoas não estão prestando atenção onde vai ser, né? Mas sempre que há um aperto das condições financeiras, algo quebra, tá? Algumas rachaduras a gente já está observando, né? Pequenas rachaduras. Você está vendo, por exemplo, a moeda japonesa, o iene, no nível mais baixo desde o estouro da bolha de 89, que foi a maior bolha estourada da face da Terra. Desde aquela época, o iene nunca teve tão fraco. As outras moedas também estão muito fracas. A China possivelmente vai ter um crescimento menor que o do Brasil esse ano. E tensões geopolíticas, etc. Você teve, no último mês, Luan, uma crise severa no Reino Unido, partindo dos fundos de pensão. Essa história é importante explicar, porque eu acho que ela pode ser um prelúdio do que vem por aí, com o aperto dos juros. É o seguinte, lá o governo, novo governo que assumiu depois do Boris Johnson, tentou aprovar um orçamento com déficit, com necessidades crescentes de financiamento, né? Ou seja, coisa parecida com o que a gente está falando para o Brasil do ano que vem. O que aconteceu? O mercado financeiro falou, poxa, como assim? Tu já quer apresentar um budget com déficit para começar? E aí as taxas de juros começaram a subir, porque os investidores de mercado falaram, eu não vou emprestar para um governo desse tipo. Enquanto isso, os gestores de fundos de pensão na Inglaterra, o pessoal descobriu que eles estavam fazendo brincadeiras com derivativos. A gente aqui no passado já viu no Brasil o que deu com brincadeira de derivativo. Na Aracruz, na Sadia, na VCP, na CSN, quando as tesourarias de determinadas empresas começam a fazer apostas especulativas. Lá os fundos de pensão, espremidos que estão
por não terem muita contribuição de um lado e terem que ficar fazendo pagamentos de pensões a aposentados, começaram a fazer especulações para ver se ganhavam um dinheirinho extra. Bom, com o aumento da taxa de juros, Luan, essas especulações deram errado. Os fundos de pensão tiveram que botar mais caixa. E eles conseguiram esse caixa como? Vendendo título público. E aí teve um feedback loop, né? Teve um loop do diabólico, que eles vendendo os títulos públicos, as taxas dos títulos públicos aumentam. E aí aumentam, dá mais crise no mercado. O mercado fala, puxa, não quero esse título, não vou emprestar mais para o governo. E isso deu um problemaço na Inglaterra, grande, muito grande. Tiveram que trocar o Chancellor of the Exchequer, que é o ministro da economia deles, esquecer o budget apresentado com déficit para tentar acalmar os mercados. Agora veja, Luan, o importante para entender essa história é, num mundo como hoje, que está saindo de taxas de juros baixas e subindo, e está fazendo um aperto das condições de financeiras de crédito, e eu vou explicar o que é o aperto monetário que se chama quantitative tightening. Num mundo como esse, se você ficar brincando de o governo dizer que não vai equilibrar o balanço, não vai equilibrar as contas públicas, você arrisca ser a palha que quebra as costas do camelo, como diz o ditado árabe, ou a gota d'água que transborda o balde. Ou como diz o Malcolm Gladwell no livro dele, The Tipping Point, o ponto da virada. É aquilo que pode representar uma queda brusca dos mercados. Então, não tem muito espaço, Luan, para pequenas brincadeiras. Coloca nessa equação o fato de que, agora que os juros estão ficando mais altos, os governos estão tendo que ter muito mais despesas financeiras para sustentar a sua dívida, e aí você entende por que o mercado está assustado. Então, esse é a primeira lição que a gente tem que ter. É um mundo diferente, é um mundo em que até há pouquíssimo tempo os juros de 10 anos, como você mencionou, só caíam, eles estavam em 15% ao ano lá em 1982, há 40 anos. Eles vieram caindo continuamente, Luan, até 2% ao ano em 2011. De 2011 para cá ficou mais ou menos em 2% ao ano. Ali no Covid diminuiu um pouquinho e tal. E agora estão em 4%, como você falou. Já dobraram. Acabou o ciclo que permitiu uma grande prosperidade na economia mundial. E essa ficha está caindo. E os governos vão estar muito apertados porque vão pagar mais juros. E, para completar, os bancos centrais, além de estarem aumentando a taxa básica de juros para apertar e tentar controlar a inflação que eles mesmos geraram, eles estão anunciando um cancelamento das maciças injeções de liquidez que eles fizeram forçadas desde 2008. Isso que é o quantitative tightening que eu mencionei. Eles anunciaram, por exemplo, o Fed, que está começando agora mais agressivamente, anunciou que nos próximos 2 anos vai diminuir todo esse balanço do Fed, que significa vai diminuir essa quantidade de dinheiro que ele tinha jogado no mercado em uma certa proporção. 2 trilhões de dólares, equivalente a 2 vezes não, 4 trilhões de dólares, equivalente a 2 vezes o PIB brasileiro. Então, Luan, isso aí o pessoal não está prestando atenção. Não é só o juros subindo que é o problema, é também esse quantitative tightening que está tirando dinheiro do mercado. E o Fed disse que pode vir recessão, ele vai continuar fazendo. Ele só não vai fazer, na minha opinião, se tiver uma grande crise do sistema financeiro. Uma crise de liquidez, vamos dizer, do encanamento do sistema financeiro. Mas se tiver recessão, problema na economia real, ele meio que já disse que não é com ele. Então, tudo isso é muito complicado. A gente tem que observar e os investidores têm que ficar espertos. Não adianta só olhar a taxa de juros e dizer, não, Hélio, os juros já chegaram em 3,
Os americanos estão falando que vai chegar em 4,5 e 5. Se até agora não aconteceu grande coisa, não vai acontecer mais. Sim, os juros podem parar em 4,5, 5, aí no primeiro trimestre do ano que vem, talvez, segundo trimestre, mas o quantitative tightening vai continuar por 2 anos. Eles vão, mês a mês, tirar recursos do mercado. E o que vai acontecer com isso? Né? Eu sei que boa coisa não vai ter, porque o que fez o mercado subir de preço, as ações, etc., foi o Fed ter jogado esses recursos nos últimos 10, 12 anos. Né? Agora ele está tirando esses recursos, né? E parando de comprar títulos públicos. E aí os governos ficam apertados, vão ter que pagar mais juros para tomar endividamento e para sustentar seus déficits. Complicado. Então, Hélio, como você estava falando, né, esse aumento das taxas de juros, com essa velocidade, com essa consistência, a gente não tem desde 2008. Né? E não é à toa, né? A gente tem a maior inflação nos Estados Unidos de uns 40 anos, e você estava falando, né? Não, olha, a gente teve uma grande prosperidade econômica na última década em virtude dessa taxa de juros que estava muito baixa. E aí o grande ponto é, se a gente teve uma grande prosperidade econômica com a taxa de juros baixa, agora que ela está alta, vai vir tempestade? Pois é, essa prosperidade é em grande medida insustentável, porque foi forçada por uma injeção maciça de liquidez. É isso que a gente precisa entender. O Federal Reserve e os demais bancos centrais desde 2008, eles resolveram mascarar uma eventual crise jogando dinheiro continuamente, mascarando e adiando uma crise. Né? Enquanto isso não dava inflação, Luan, eles insistiam na mesma solução. Vamos jogar liquidez, não está dando inflação, tudo bem. O problema é que agora deu inflação. Então, agora tem um custo associado a você ficar injetando liquidez. Né? Então, o Fed, muita gente demorou a entender, o Fed falou, cara, gente, é o seguinte, cara, eu não posso mais perder credibilidade. Já perdi bastante dizendo que a inflação era transitória, né? Não, fiquem calmos. E não era. Ele falou, agora chega. Agora é a questão da minha sobrevivência e eu vou jogar a taxa de juros para cima, mesmo que tenha exceção. Né? E isso significa, né, como diz o Warren Buffett, a gente já falou aqui, que é quando a maré baixa que você sabe quem está nadando pelado. Essa coisa de apertar as condições financeiras, subir juros e fazer quantitative tightening, significa que o dinheiro fácil acabou. O dinheiro moleza de você surfar uma onda artificial de liquidez para ganhar dinheiro na bolsa, acabou. Agora você vai ter que ganhar dinheiro de verdade. Né? Então a tendência é que tudo fique mais exposto. Né? Só realmente os projetos lucrativos, as empresas lucrativas é que vão se sustentar. Aquelas que não derem realmente retorno não vão se sustentar, vão perder dinheiro, podem quebrar, ter seus títulos desvalorizados. Era muito fácil, Luan, ganhar dinheiro com taxa de juros zero ou negativa. Quase que qualquer um é capaz de ganhar dinheiro se é capaz de tomar empréstimo a zero. Certo? Qualquer coisa parece dar dinheiro. Agora os juros não são mais zero. Agora são 3% ou 4%. Né? E caminhando para 5%. E isso são juros de verdade. Como diz um amigo meu do mercado, ele falou assim, $1 milhão vai voltar a valer $1 milhão. Durante um período aí de dinheiro fácil, $1 milhão estava, o cara ganhou $1 milhão fazendo venda lá na internet, sei lá o quê. Agora $1 milhão pode voltar a valer $1 milhão, realmente, porque esses projetos insustentáveis vão tender a sair do mercado. Só os melhores projetos com retorno que ficam. Vamos olhar um pouco para o papel do Fed, Hélio. Existe algum limite, na sua opinião, que seria desejado de injeção de liquidez? Ou o ideal seria ser zero, como tende a ser a partir de agora? Luan, essa é uma pergunta difícil de responder. Né? A gente tem bancos centrais e eles têm uma missão
de manter as condições financeiras fartas, vamos chamar assim, desde que isso não cause inflação. Nós, da escola austríaca, acreditamos que essa interferência governamental de ter uma instituição que fique manejando as condições de crédito, quantidade de moeda na economia, isso aí é destrutivo para as poupanças das pessoas, para a prosperidade, para o crescimento econômico. Mas é uma longa discussão, vale a pena fazer cursos no Instituto Mises para entender. Então, a minha opinião é que quando há gente que ganha para ficar manipulando essa quantidade, a tendência é acontecer uma catástrofe, na verdade. E a gente já viu algumas catástrofes. Isso que aconteceu em 2008 tem a ver, na crise de 2008, tem a ver com o que foi feito, e pouca gente entende isso, em 2000 lá, no estouro da bolha da internet. A liquidez que foi gerada lá atrás e os juros baixos que foram colocados lá atrás. O que a gente está vendo hoje da inflação é reflexo do que foi feito em 2008 e o que foi feito no Covid. Então, quando a pessoa deixa sua atenção focada, Luan, somente na palha que quebrou as costas do camelo, ela acha que foi a palha só que quebrou. Não, foi essa última palhazinha que você empilhou nas costas do camelo que quebrou. Não. O que quebrou as costas do camelo foram todas as palhas anteriores que você botou. Essa última só fez esse último trabalhinho. As palhas anteriores foram as besteiras feitas antes. As besteiras, justamente isso que você está dizendo, de manipular as condições financeiras, de injetar recursos para mascarar crises. São todas as palhas que foram colocadas nas costas do camelo. Aí agora vem mais uma, que é um aumento da taxa de juros, ou um quantitative tightening no mês, e aí quebra as costas do camelo, né? E aí você diz, está vendo? A culpa foi do Fed, que agora ele tirou, apertou a condição financeira. Não, a culpa foi de se empilhar palhas nas costas do camelo lá atrás, entendeu? Então, assim, as pessoas precisam entender que a causa próxima não é a causa raiz, a causa fundamental. E isso que se aprende muito quando você estuda a Escola Austríaca de Economia. Você vai na causa fundamental do problema, e não no última coisinha que causou, e aí você fala, então reverte isso, então está resolvido. Não, você tem que ver o todo, você tem que ver a imagem total do que aconteceu. E aí, nesse sentido, Hélio, agora que a gente já entendeu um pouco mais do problema, por que o Brasil deveria se preocupar com isso? Que essa questão lá nos Estados Unidos, como que isso afeta o Brasil? Pois é, quando os Estados Unidos começam a subir taxas de juros, a gente viu isso lá em 1980, o Brasil quebrou. Lá em 80, 82, o Brasil quebrou quando os Estados Unidos foram obrigados a subirem taxas de juros para controlar a inflação. Então, a última vez que isso aconteceu de forma séria, o Brasil quebrou aqui, teve a crise da dívida latino-americana. Não só o Brasil, o México quebrou, a Argentina quebrou, etc. Teve que entrar na renegociação da dívida. Era a época que todo mundo falava de dívida externa, o Brizola falando de perdas internacionais, se falar de FMI o tempo inteiro e tal. Quando lá aperta, aqui falta dinheiro. A gente tem que aqui ser muito mais fiscalmente responsável. E o que a gente está vendo hoje, Luan, é que no ano que vem já estão falando em gastar 50 bi, 100 bi para fazer mais auxílio, sem dizer de onde vem o dinheiro, ou contando com maluquices, tipo aumento de imposto, imagina que maluquice, ou fazer mais déficit. Isso, a tendência é que isso cause o que aconteceu na Inglaterra. O mercado fala, não vou aceitar, joga a taxa de juros lá para cima, dá uma crise danada. Isso se chama, o que se chamava muito nos anos 80, 90, os justiceiros do mercado de títulos públicos. Né? Teve um sujeito, o Carville, acho que é o James Carville, que dizia o seguinte, olha, se houver reencarnação, eu gostaria de voltar como o mercado de títulos públicos, porque você pode intimidar quem você quiser. E realmente, o mercado de títulos públicos intimida todo mundo. Quando o governo não faz a coisa certa, quando o Fed não faz a coisa certa, quem vai fazer a correção é o mercado. O mercado vai dizer, olha, para você eu não vou dar mais dinheiro, cara. E quando não dá mais dinheiro, o cara tem que se virar, e aí dá aquela confusão que a gente conhece. Esses são os
justiceiros do mercado financeiro, the bond vigilantes, como se diz em inglês. E esse pessoal está ressurgindo agora. Eles tinham desaparecido há 20, 30 anos, ninguém falava dos justiceiros do mercado de títulos públicos. Agora voltaram, porque os juros estão subindo, os governos estão tendo que pagar mais despesa financeira, estão tendo muito déficit, fizeram uma opção de besteiras durante a pandemia, besteiras financeiras durante a pandemia, e agora o mercado está falando, cara, eu não aceito mais emprestar para você por 2% ao ano, não. Eu quero 4, 5, 6 e 7. E a gente, se isso acontece no Brasil, né, a gente já paga alto aqui, né? Se o governo ainda por cima tiver que pagar ainda bem mais caro, imagina o ajuste que tem que ser feito nas contas públicas para que o Brasil não tenha um problema de balanço de pagamentos, etc. Né? Então, é aí que a coisa pega para os brasileiros. Inclusive, o Brasil não consegue, a União, né, o governo federal, não fecha as contas no azul, né, não tem o chamado superávit fiscal desde 2014. Né? A princípio, ao que tudo indica, né, em 2022 a gente vai bater essa marca, mas aí a gente não estava conseguindo cumprir a meta com o mundo indo bem, né? Imagina agora, né? E aí agora é esse o tema que eu queria trazer agora para o Brasil, Hélio. Você fala sobre essa confusão no mundo, parece que você está pessimista com o mundo diante desse aumento da taxa de juros a partir do FED. Você está otimista com o Brasil? Bom, primeiro deixa eu fazer um ponto sobre o que você comentou. Desde 2014 a gente não tem superávit, não é fiscal, é superávit primário, antes de despesas de juros. Porque aí o déficit com despesa de juros é enorme. E a gente vinha tendo déficit mesmo sem contar a despesa de juros, ou seja, só as despesas correntes e a receita corrente a gente já estava com déficit, que é uma maluquice. Fora isso, juros. Imagina se os juros aumentarem, hein, Luan? Vai ficar pior ainda. Né? Então, todo cuidado é pouco. Bom, mas com tudo isso de negativo, eu diria que em termos cíclicos de curto prazo, o Brasil está mais favorável que lá fora. Por quê? Porque lá fora eles demoraram mais para resolver bater na inflação. Aqui a gente demorou muito, mas quando bateu foi convicto e forte para controlar a inflação, e as contas públicas, mal ou bem, estão entrando em ordem numa velocidade razoável. Lá fora, pega aí o que aconteceu na Inglaterra, ou mesmo no ECB, né, na Europa, na União Europeia, eles ainda estão tendo déficits grandes com inflação recorde. E os Estados Unidos estão com inflação de 8%, acima de 8%, com a taxa de juros ainda, a taxa básica ainda em 3%. Portanto, eles ainda têm um caminho a percorrer, até que o mercado se convença de que as expectativas estão ancoradas, como se diz no mercado financeiro, que as expectativas estão tão bacana, ele está fazendo o que tem que ser feito e tal. Está parecendo que eles estão a caminho de ancorar as expectativas. Eu acredito que o que o Fed, por exemplo, está fazendo vai dar efeito, sim. Mas se eles resolverem pivotar e mudar a direção e cancelarem o quantitative tightening ou diminuírem a taxa de juros de novo, aí a coisa desancora, na minha opinião. E a Europa, que não está tão ancorada, precisa subir mais a taxa de juros e apertar as condições financeiras. Ou seja, eles estão piores das pernas do que nós nesse momento. Né? Então, eu diria que para quem olha mercado financeiro, que olha quem ali nos próximos meses está com uma cara boa, eu diria que o Brasil está melhor que os outros países. E aí, sol ou tempestade? Você concorda com o Hélio Beltrão? Comente aqui embaixo. Assine a Gazeta do Povo, o jornal que acredita no Brasil. E acesse os conteúdos do Instituto Mises Brasil. Obrigado, Hélio. Até a linha de fogo da semana que vem. Obrigado, Luan. Tchau, turma. Obrigado.